negócio que está ao vivo. Deixa eu chegar aqui, pessoal. Boa tarde. Hoje eu estou apresentando para vocês a Patrícia. Patrícia é mestra de Reiki, da pessoa que me iniciou no Reiki, que eu também fiz mestrado em Reiki. A Adriana, que foi iniciada pela Patrícia, me iniciou também. Então, hoje, a Patrícia foi convidada aqui para mostrar para vocês os princípios do que seria o Reiki, como que funciona, como é a prática clínica, como que a gente pode aplicar o Reiki em pacientes, né? Às vezes internados, às vezes pacientes em ambulatórios, como pode melhorar e ser importante como uma outra forma de terapia junto com as terapias, por exemplo, de alopatia ou qualquer outro tipo de terapia, como pode ser integrada e se tornar um complemento importante no nosso equilíbrio energético e espiritual. Pode não necessariamente só para pacientes, mas para cada um de vocês no dia a dia, como equilíbrio, como harmonia. E eu vou deixar a Patrícia explicando bem desde os princípios, dos primórdios, para depois vocês tiverem dúvidas aí sobre aonde pode ser aplicado, como faz para fazer o curso, que tipos de reiki existe, né? Porque hoje a gente ouve uma série de reikis diferentes, qual a diferença entre um reiki e outro. Existem modalidades, né, que foram criadas aí, e a gente até depois pergunta também a opinião da Patrícia. Então, quero agradecer a aceitação do convite e passo a palavra agora para a Patrícia. Olá, pessoal. Boa tarde. O final vai entregar para vocês uma pequena apostila que a gente montou para vocês irem acompanhando. Bem, meu nome é Patrícia. É isso. Meu nome é Patrícia, tenho 36 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, na verdade 4. Sou reikiana desde 2017, coleciono algumas formações também na área de terapias holísticas, sou aromaterapeuta, cromoterapeuta, massoterapeuta, fiz 5 cursos do Theta Healing, me formei em constelação familiar. E sou uma estudiosa curiosa, né, dessa área das terapias integrativas. Já trabalhei com o FTM, aplicando o Reiki e fazendo linfoterapia no NUPIC, que é o Núcleo de Práticas Integrativas aqui da UFTM. Atualmente eu sou estudante na faculdade. Eu sou meio que uma vida e uma história improvável para a medicina, devido a alguns processos que eu já passei. Eu sempre falo que as terapias sempre foi o nosso suporte. Recentemente, eu tive uma tromboembolia pulmonar grávida de 32 semanas e a gente se respaldou, né? Junto às terapias, junto ao Reiki, para que a gente pudesse passar por todo o processo e poder estar aqui hoje contando essa história. Vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o Reiki. Vai muito mais do que uma energia, tá, pessoal? Eu vou falar para vocês sobre os aspectos históricos, filosóficos, espirituais, práticos e até mesmo científicos. Tem um estudo da PUC, onde vocês podem acessar, que eles vêm estudando o Reiki como uma prática integrativa para auxiliar nos cuidados para quimioterapia, efeitos contra a quimioterapia, auxílio no tratamento de depressão, ansiedade, inclusive tratamento, que é até onde eu vim parar, no Reiki, no TDAH, auxiliando, né, ele no tratamento medicamentoso. O Reiki, pessoal, ele foi reconhecido como uma prática integrativa pelo SUS no ano de 2017, pela portaria 849 de 27 de março de 2017. Ali, né, o Reiki ele passou a englobar uma lista de terapias, como meditação, yoga, constelação familiar, acupuntura, ozonoterapia, dentre outras terapias que foram aprovadas pelo SUS
para fazer parte do rol, né, de tratamentos auxiliares ao tratamento de saúde. As origens espirituais do Reiki, elas se dão bem antes de vir ao sul. Quando você vai estudar, né, a linhagem do Reiki, vai tentar entender, a gente tem históricos de cura, de tratamentos para com as mãos em Buda, em 620 a.C., onde o Buda ele utilizava, né, Siddhartha Gautama, ele utilizava as mãos para aliviar o sofrimento das pessoas lá. Nos sutras budistas existem, né, histórias de relatos de terapias de cura com as mãos realizadas por Buda. Logo depois a gente vem, né, trazendo mais para cá Jesus Cristo na Bíblia, onde cita várias passagens bíblicas, né, que ele cura com as mãos o cego, a lepra, a paralisia de uma pessoa. E até eu coloquei algumas citações em Marcos, tem só na polícia de Marcos. Vou confirmar aqui, né? Versículo 7, capítulo 7, versículo 31 e 37, onde Jesus ele usa o toque para curar um homem surdo. Em Mateus, capítulo 20, versículos 29 a 34, onde ele curou 2 homens cegos. Em Marcos, capítulo 1, versículo 40 a 45, onde ele usou as mãos para curar um homem da lepra. Então, assim, existem, né, várias passagens onde demonstra isso. E aí até foi a partir de um questionamento relacionado a isso que iniciou-se, né, uma busca e redescoberta do Reiki, porque eu sempre falo, Mikao ele não descobriu o Reiki, ele não descobriu, ele redescobriu, porque o Reiki ele sempre existiu, lá desde os primórdios. Então, o que foi, né, o caminho do Mikao? Mikao, vocês vão encontrar várias histórias correlacionadas a ele. Porém, assim, eu sempre falo, sigam aquela que mais tocar o coração de vocês. Essa é uma das que toca o meu coração. Antes de ser monge, né, ele era professor de teologia em uma faculdade católica no Japão. E durante uma aula, Mikao foi questionado sobre a cura com as mãos. Se Jesus curava com as mãos, por que nós não podemos curar? O que nos falta para que a gente possa chegar até esse mesmo processo em que Jesus chegou, né? E aí, ali naquele momento, o Mikao ele não soube responder. Ele não soube indicar aos alunos de onde vinha, o porquê vinha, o que era essa energia tão poderosa que Jesus Cristo usava ali para poder curar. E no Japão tem um processo em que o professor, quando ele é questionado e ele não sabe responder, ele entende que ele teve a honra dele, entre aspas, ceifada, porque ele tem um papel de honra lá. O professor lá no Japão, ele é reverenciado por todas as pessoas, porque eles entendem que é a partir do professor que tudo toma forma. E aí, nesse momento, ele pediu um afastamento da faculdade, porque ele entendeu que ele precisava buscar as respostas que os alunos tinham questionado. E aí ele começou uma busca incessante. Ele viajou por diversos locais, ele foi para a Índia, ele foi para diversos lugares onde ele buscava as respostas. Ele teve acesso, né, a vários sutras, onde ele acessou toda essa história, tanto de Buda quanto de Jesus, todas essas escrituras sagradas. E ainda assim, ele sentia que ele não tinha encontrado essa resposta. Até que ele resolveu se tornar monge. Ele abnegou de tudo que ele tinha. Ele era de uma família rica, de muitas posses. Inclusive, ele era indicado a ser secretário da saúde na cidade dele. E aí ele abriu mão de tudo e foi morar dentro de um mosteiro. E ali no mosteiro ele teve contato com vários monges, né? Aí um dia um monge questionou ele o que ele tanto buscava
porque ele via que ele era um buscador nato, ele estava sempre pesquisando, estudando, mas ele nunca havia encontrado aquilo que ele tanto buscava. E aí foi onde ele contou que ele buscava a resposta da cura pelas mãos. E ali o monge falou para ele que essa resposta viria de dentro, que ele nunca iria encontrar ela onde ele estava procurando, porque ela partia de dentro dele. E aí ele indicou para ele que ele jejuasse, que ele meditasse para que ele pudesse entender, né, os caminhos que ele precisava seguir. E ali ele resolveu subir no Monte Kurama, que é um monte sagrado que tem no Japão. Ali ele meditou e jejuou por 21 dias. Ele cantava, meditava e jejuava. Até que no 21º dia, já achando que ele não mais suportaria aquele processo, ele achou que já estava no leito de morte, ele sentiu uma energia muito forte, muito potente, tomando conta de todo o corpo dele. E ali ele sentiu todas as forças revigoradas. E aí junto, né, ele teve algumas visões, e essas visões que ele teve, ele acessou alguns símbolos que ele já havia estudado posteriormente, e entendeu que a partir daqueles símbolos ele conseguiria ativar aquela energia que ele havia canalizado ali naquele momento, que é a energia vital universal, que é a energia do Reiki. Aí ele estudou mais um pouco, se aprimorou, entendeu como seriam os processos para ele poder, né, transmitir, para ele poder aplicar em todas as pessoas. Criou uma clínica onde ele começou a aplicar o Reiki nessa clínica. Porém, essa clínica ela só aceitava japoneses. E com muita dificuldade, eles ainda aceitavam alguns sanseis, que são, né, os filhos, os netos dos japoneses. E aí, nesse processo, ele angariou várias pessoas para trabalhar com ele. E Sujiro Hayashi foi um deles. Sujiro Hayashi foi um deles. Quem que é o Sujiro? O Sujiro, ele era um médico capitão do exército do Japão. Ele estava já no processo de aposentadoria, onde ele queria viver coisas diferentes que ele tinha vivido até naquele momento, porque só tinha vivido batalhas, guerras, então ele buscava paz e tranquilidade. Ouviu falar da história de Mikao Sun, foi uma palestra onde o Mikao estava apresentando o Reiki, falando sobre o Reiki, e ele demonstrou bastante interesse, criou-se uma amizade com o Mikao e começou a seguir o Mikao. Os dois trabalhavam juntos na clínica. O Mikao iniciou o Sujiro, inclusive o Mikao iniciou apenas 1000 pessoas no Reiki. Como mestre, ele iniciou apenas 250 pessoas. E Sujiro Hayashi foi uma dessas pessoas. Porém, o Mikao ele tinha uma crença até então de que o Reiki ele não poderia sair do Japão. Que o Reiki ele era apenas para os japoneses. E ali, com o passar do tempo, ele teve uma visão, uma premonição de que logo ele não estaria mais entre os vivos. E ele, gentilmente, educadamente, convidou o Sujiro Hayashi a se retirar da clínica e formar uma nova clínica. Na época, o Sujiro falou: como assim, você está me mandando embora, né? Tem lá nas histórias. E ele falou: em breve você vai entender o porquê. E assim o Sujiro fez. Ele abriu uma nova clínica. E aí, nessa clínica, ela teve uma abrangência maior, porque o Sujiro ele entendia que o Reiki está para todo mundo, não apenas para um grupo seleto de pessoas. E aí ele começou a trabalhar, e aí, nesse processo, aparece o Raio Takata. O Raio Takata é uma havaiana, sansei, netas de japoneses. Ela vinha já com a saúde muito debilitada, apresentando vários processos ali de saúde, onde ela entendeu que ela precisava ir para o Japão para ela buscar mais acesso, para ela entender o que estava acontecendo. Historicamente, tem relatos de que ela tinha um câncer no estômago. E ali ela foi para o Japão, foi para a clínica do Sujiro. Lá ela começou a passar por um tratamento. Quando ela chegou, ela passou por um médico primeiro, normal. Aí esse médico falou para ela: olha, não tem o que ser feito no seu caso. Você precisa de uma cirurgia urgente, mas essa cirurgia a gente não sabe se você tem a escapar e tudo. Aí ela falou: mas não tem algo que você possa me indicar? Eu falei: vai nessa clínica aqui, que era justamente a clínica do Sujiro. Ela foi, iniciou um protocolo de tratamento,
Ali nesse protocolo de tratamento, em 3 meses ela já estava 100% curada, porém ela levou ao pé da letra o tratamento do Sugiro ensinava relacionado ao reiki. E aí ela questionou o Sugiro. Ela falou, isso aqui não pode ficar aqui. Aí ele, muito resistente, explicou para ela que não podia e tal, porque era um processo de quem canalizou, de quem realizou, que não saísse dali. E aí, com muito custo, ela conseguiu convencer ele a iniciar ela. E aí, em fevereiro do ano seguinte, onde ela foi iniciada, ela levou o Sugiro Hayashi para o Havaí, onde ela conseguiu convencer ele a formar uma turma de 5 pessoas. E ele iniciou essas pessoas no nível 1. Aí, ele, com muito custo, ela conseguiu fazer com que ele iniciasse ela nos outros níveis, inclusive no mestrado. E é graças a ela, né, que a gente tem o reiki hoje. Porque foi através dela, Raio Cacá, que o reiki pôde vir para o Ocidente. Porque ela falou, né, ela entrou em comum acordo com o Sugiro que não poderia ficar somente lá, que o mundo tinha que conhecer a técnica. E foi muito bem recebido. Nos Estados Unidos, no Brasil, no mundo inteiro. Ela se tornou a primeira mestre reikiana aqui no Ocidente. Ela levou a técnica para os Estados Unidos, ela divulgou, né, para o mundo. E ali ela também iniciou algumas pessoas, um total de 276 pessoas, ela iniciou no mestrado. E a partir dessas 276 pessoas, o reiki começou a se disseminar no mundo, inclusive no Brasil. No Brasil, a primeira pessoa, né, a trazer o reiki, a se formar no reiki aqui foi Claudete França. Hoje ela reside em Brasília, já está nos seus 90 e poucos anos. Existe, né, uma associação do reiki, onde tem lá as regras, tudo bonitinho, que hoje está instalado em Brasília, que é dirigida atualmente pelos filhos da Claudete. E é isso, vou falar mais um pouco sobre a Claudete mais na frente para vocês. Mas, e daí, diante de tudo isso, como que o reiki funciona, pessoal? O reiki, ele é energia universal, vital, energia que dá vida. Literalmente é energia de vida. Tanto é que quando você recebe uma sessão de reiki, você pode estar bem desgastado emocionalmente, fisicamente, e quando você sai da sessão, é como se você tivesse dormido 8 horas seguidas e revigorar todas as suas forças. Por quê? Porque o reiki, ele repõe completamente a nossa energia vital. Ele não só repõe, né, a nossa energia vital, mas ele reequilibra os nossos chakras, ele libera bloqueios energéticos, ele reduz a dor, melhora o sono, ele fortalece o sistema imune, ele diminui o estresse, ele traz clareza mental, serenidade emocional, traz expansão da consciência, bem-estar profundo e reconexão com o seu eu. Às vezes você olha assim e fala assim, nossa, isso é conversinha de coach, mas não é, tá, gente? Eu vivi na prática. Quando eu fui iniciada pelo reiki, eu estava num processo depressivo, eu tinha perdido uma filha e já vinha, né, por muitos anos para esse processo, onde eu tomava tudo que era tipo de remédio e não resolvia. Nossa, eu fiz muitos tratamentos para depressão. E aí veio a possibilidade, né, me iniciei, fiz 6 meses de curso e nesses 6 meses foi um processo muito profundo. Tinha dias que eu achava que eu ia surtar, tinha dias que eu achava que eu ia morrer, mas aí no outro dia eu acordava como se nada tivesse acontecido e eu me questionava o que estava acontecendo. Aí eu falava com a minha mestra, ela falava, fica tranquila, relaxa. Até que ele venceu nesses 6 meses que eu passei pela última iniciação, que foi o do mestrado, e desde então eu me tornei uma buscadora. Nesse processo eu descobri um autismo, um TDAH, onde me trouxe muitas respostas. E hoje, às vezes eu olho assim, nem eu acredito onde eu cheguei. Mas, aqui, né, a resposta de grande parte. O reiki, ele é considerado uma medicina alternativa, ele contribui para um cuidado mais humano, mais integral. Eu sempre falo que não é só ir lá e aplicar o reiki, não é só ir lá ativar os símbolos e aplicar a energia. É você saber estar no lugar daquela pessoa que você está ali aplicando o reiki.
É você entender e respeitar os sentimentos e as emoções. Dar um lugar de merecimento, de pertencimento para quem está ali. Porque a pessoa ela chegou até você porque ela está precisando de algo. Ela necessita de algo. Então, mais do que nunca, o processo de ser humano está nas suas mãos. Sabe, de você ir lá, de você entender, de você acolher, de você respeitar, de você não julgar principalmente. Porque vai chegar pessoas em vocês inimagináveis, com processos que muitas das vezes você, num papel de julgador, você vai olhar e falar, eu não pude nessa pessoa. Mas talvez você é a chave de cura que falta para a vida dessa pessoa. A gente tem uma prática que ela chama agacho. Essa é uma prática que o Mikao fala que todas as pessoas, mesmo não sendo reikianas, deveriam praticar todos os dias. Eu vou deixar para a gente praticar no final, porque eu preciso que vocês entendam os princípios do reiki. O reiki ele é formado por princípios, que inclusive foi isso que fez com que a Ohio Takata tivesse um resultado tão positivo no tratamento dela. Mas as etapas dessa aplicação, ela é concentração, intenção, imposição das mãos e o silêncio. Quando eu falo silêncio, não é somente o externo, mas o interno também, para que vocês possam ouvir as emoções de vocês, para que vocês possam sentir. A palavra holístico, que vem do grego, que significa totalidade. Tá? Então, o reiki ele vai atuar no seu ser como um ser integral. Ele não vai te dividir em partes. Ele vai te tratar como uma totalidade, como um serão, como um ser que precisa de cuidados em todas as áreas da vida. Mental, espiritual, emocional e físico. Ele respeita a complexidade humana. Ele não trata apenas o nosso corpo físico. Ele trata todos os nossos corpos energéticos, etéricos, emocionais. Os benefícios dele estão entre a simplicidade, a acessibilidade. Qualquer pessoa ela pode acessar essa energia. Ela pode ser aplicada em qualquer hora, em qualquer lugar. E até entra no nosso papel enquanto profissionais da saúde. Sempre quando eu chego em um ambiente que está muito conturbado, o que normalmente eu faço? Eu ativo o primeiro símbolo do reiki, que é o Shoku-reiki. Por quê? Porque ele é um símbolo que traz harmonização no ambiente, ele equilibra o ambiente. Então, assim, é notória a mudança no ambiente. Em alguns minutos, eu acho que a Adriana, ela inclusive tem uma história de que ela estava num lugar, começou uma briga generalizada, ela aplicou ali o símbolo e de repente foi cada um por um lado, inexplicavelmente, o povo parou de brigar e a paz reinou no ambiente. Então, assim, é isso. A minha mestra, ela conta que ela estava num sinaleiro, ela mora em Ribeirão Preto. E ela estava no sinaleiro, e de repente ela viu um tumulto ali, e ela foi entender o que estava acontecendo, e na hora que ela conseguiu ver de verdade o que estava acontecendo, era um assalto. O pessoal estava fazendo um limpo em todos os carros ali. Na hora ela falou, o que eu faço, Segundo ela aplicou o reiki, ativou o símbolo nela, ativou o símbolo naquelas pessoas que estavam ali. Aí ela conta que, inexplicavelmente, eles pularam o carro dela e fizeram uma arrastão para trás. Então, assim, é energia. É magia, é uma forma de magia. Porque quando você começa a estudar os sutras, quando você começa a entender o que é magia, você entende que se torna uma magia. Até mesmo você estar aqui hoje. Então, ele não exige ferramentas, ele não exige roupa específica. Todo ambiente em que o reiki é aplicado, ele se torna sagrado. Ele rompe a barreira do tempo e do espaço. Por quê? Porque ele trabalha traumas. Sabe? Ele trabalha traumas de infância. Você pode manifestar algo com a energia dele. Inclusive, lá vem a Adriana de novo. Quando ela iniciou o processo, a gente criou uma caixinha, chama Caixinha do Reiki. Eu lembro direitinho que ela falou, vou colocar um negócio aqui meio impossível aqui. Eu falei, então coloca. E ela colocou e foi aplicando. Quase já no finalzinho do curso dela durou 8 meses. Ela chegou em mim e falou assim, eu tenho uma coisa para te contar. Eu falei, o quê?
ela lembra do meu processo impossível? Eu falei, lembro. Ela falou, então, ele acabou de acontecer. Então, assim, na época eu lembro que envolvia uma questão de dinheiro, que ela tinha levado um golpe, tudo, e ela conseguiu solucionar aquilo ali, energizando. Então, assim, vocês podem trabalhar questões do futuro mesmo que vocês desejem com a energia. Ele pode ser enviado à distância para pessoas, animais, eventos, traumas do passado, eventos futuros, que é a manifestação. Ele é seguro, ele não é invasivo. Ele canaliza a energia primordial do universo, que é a energia aqui, é a mesma energia, né, que forma todos os seres vivos. Após a iniciação e a sintonização, você se torna, né, um canal onde você vai estar sempre canalizando. Até por isso que eu falo, nem sempre você vai precisar ativar essa energia para você passar ela, tá? Normalmente você pode estar doando a energia dele sem mesmo estar ali esperando. Já aconteceu com a gente, por final que sempre acontece, de às vezes está perto de alguém e a pessoa está muito mal, e aí ele começa, eu estou pegando fogo, eu estou com calor, e começa a suar, olha a palma da mão já está vermelhinha, e aí ele, naquele momento ele está transmitindo a energia para a pessoa sem mesmo ter ativado nem nada. Ah, tem a questão que a pessoa precisa permitir. Sim, existe essa questão. Porém, se a pessoa estiver precisando muito de energia, o universo ele vai entender, ele vai trabalhar para a daquela pessoa. Porque todos nós somos merecedores. A gente pode finalizar o tratamento, tá? Lembrando, né, que o reiki, ele não depende do terapeuta, mas sim da energia. Nós, reikianos, apenas vamos canalizar. A gente nunca vai doar a nossa própria energia. Tanto é que sempre após a aplicação de reiki, você vai sentir que você sai mais revitalizado, mais revigorado do que quando você entrou para aplicar. Então, durante o tratamento, você e o paciente é beneficiado. O reiki ele vai nos permitir o autocuidado energético, vai promover a liberação de tensão, desbloqueios emocionais, fortalecimento do campo energético. E se a gente foca que cuidar de si é o primeiro passo para poder depois cuidar bem do outro. Para que o reiki serve? Para todos os seres vivos, pode ser aplicado em seres humanos, animais, plantas, ambientes, objetos energizados. É uma energia inteligente, não é necessário você despir-se. Já aconteceu de chegar em mim, nossa, eu fui fazer uma sessão de reiki, mas eu fiquei desconfortável em ter que tirar a roupa. Tá errado. Então, assim, não precisa, gente, despir-se. O máximo que vai acontecer é você deitar em uma maca para ficar mais confortável, mas também pode estar sendo formada uma roda de pessoas, porque a pessoa que ela tem acima do nível 3, ela pode aplicar um reiki, pega grupos de pessoas. Então, não tem requisito. Não tem pré-requisitos. Qualquer pessoa ela pode receber. Ela atravessa qualquer tipo de material, roupa, gesso, metal. Apenas recomenda tirar objetos metálicos, eletrônicos, para evitar interferência no campo áurico. E essas interferências, elas existem, tá, gente? É porque eu não tenho um aparelhinho que a gente mede a frequência da aura da pessoa. E a partir desse aparelho, nossa, fiz o nome dele, mas eu vou pesquisar o nome dele e mando para o doutor. Ele afere sua frequência energética. E aí, quando a pessoa não é iniciada no reiki, ela tem uma frequência, ele ativa uma frequência. Quando ela é iniciada, ele já mostra outra. E aí, quando você recebe o reiki, ele acusa uma frequência. Quando você tem brincos, pulseiras, relógios, celular, ele já acusa outra, demonstrando ali a interferência. Aurímetro, né? Aurímetro, isso. Ele é usado muito em radiestesia, esse aparelho. Então, o reiki não desgasta o terapeuta, como eu já falei para vocês. Diferente de outras terapias, a gente não vai usar a nossa energia. Ele usa a energia do corpo, a energia do universo. Ele retém 30% da energia aplicada no terapeuta. Então, assim, quando você está aplicando, 30% daquela energia que você canaliza fica para
chá, mas ela precisa querer, ela precisa querer se curar, ela precisa querer se reequilibrar. Eu tenho uma história de uma paciente que trabalhei com ela por um tempo e a gente não tinha retorno. E aí um belo dia eu vou ser minha filha. Eu falei, tudo bem, ela sempre ia para o tratamento com a filha dela. Ela tinha um câncer. E aí, nesse dia ela foi sem. Ela virou para mim e falou assim, eu não quero. Eu estou vindo aqui pela minha filha. E aí eu falei, ok, né? Que a filha vinha questionando, não estava dando certo e tal. Aí ela falou, eu não quero. Aí eu questionei, mas por que a senhora não quer? Aí a Verônica me falou que um dia ela jurou vingança pro marido dela, que traiu ela. Que ela ia fazer ele carregar no colo. Carregar ela no colo. E ele estava tendo que carregar ela no colo, pela doença que ela estava. Então ela não queria. Então, assim, tem que querer, gente. Se não querer, e não é só com reiki, tá? É qualquer. Até mesmo na medicina atual, se vocês pegarem um paciente que não quer se curar, nunca vai ter resultado positivo. Então, não precisa de um diagnóstico específico. Ele atua por inteligência energética, mesmo sem saber o nome da patologia, isso é muito interessante. Não sei se a Adriana fez com vocês quando ela iniciou a prática de que você canaliza a energia e deixa a energia guiar as suas mãos. É muito interessante, gente, porque inconscientemente a mão vai vir para aquele lugar onde você precisa da energia. Então, assim, é como se fosse um guia mesmo. Não é religião. Apesar de a gente falar muito em espiritualidade, o reiki ele não tem religião, tá, pessoal? Ele é uma filosofia de vida. Tanto é que o reiki que traz, o reiki como uma filosofia de vida, ele tem muitas mudanças na vida, ele tem muitas transformações, porque é um estilo de vida mesmo. Não existe crença nele, ele é aceito por todas as culturas e credos. Inclusive, eu e a Ignalda, a gente já iniciou um TAP e que foi o TAP? Um diácono. Então, a gente tem alunos evangélicos, a gente tem diversos alunos. Então, assim, não tem polaridade com religião. Hoje em dia o pessoal costuma ligar muito o reiki ao espiritismo. Mas, gente, não tem religião. O espiritismo entendeu que o reiki ele é uma prática necessária para qualquer ambiente religioso. E assim ele trouxe o reiki para as práticas do dia a dia. Essa confusão se dá pelo espiritismo usar a técnica do reiki no auxílio. Até o comentário que eu fiz com o senhor que eu conheci o reiki através do trabalho social foi dentro de um centro espírita. O centro espírita tinha uma equipe de reiki e precisava aumentar essa equipe e foi onde eu recebi o chamado. Então, assim, não tem ligação, tá, gente? Inclusive, só para vocês terem uma dimensão, dentro do EQQ tem uma seguidora deles que tem uma clínica de reiki aqui dentro de Uberaba. Então, assim, não tem distinção. Ele traz a expansão da consciência. Eu brinco, eu falo que essa aqui, gente, é a parte mais dolorida. Porque é onde você começa a conhecer a si mesmo. É onde você começa a entender as suas crenças, os seus aspectos internos. É onde você identifica aquilo que te limita, aquilo que te bloqueia. E começa a ser tratado. E a gente tem medo, né? A gente tem medo de se curar, a gente tem medo de se autoconhecer. Então eu sempre falo que o processo mais desafiador do reiki é esse aqui, é a expansão da consciência. Os reikianos ele tem o campo áurico, que é o campo energético ampliado, expandido. Isso vai gerar mais vitalidade, mais clareza emocional, estabilidade mental. Vai muito além, né, da cura. É uma transformação. Então aqui eu trouxe uma linha do tempo. 600 a.C., as práticas terapêuticas no Tibete. 1865, o nascimento de Mikao Sul. 1922 foi onde aconteceu o jejum no Monte Purana. 1926 foi quando Mikao faleceu. 1938 foi quando o Raio Takata se tornou a mestra Reiki. E 1983 foi onde fundou o Reiki Aliança. Foi através dessa fundação que a gente tem o Reiki no Brasil hoje. A chegada do Reiki aqui no Brasil
houve, né, um primeiro curso, uma primeira formação, em 1983, com o mestre Stephen Cord Sack, que foi iniciado justamente pelo Raio Takata. Foi realizado no Rio, no Palace Hotel Copacabana, onde ele ministrou nível 1, nível 2. Em 1988, a psicóloga Claudette França, ela se tornou a primeira mestre reiki do Brasil. E a gente aqui no Brasil, a gente recebeu muito bem o reiki. Por conta de toda a nossa miscigenação religiosa, de todos os credos que a gente carrega, o reiki foi uma terapia muito bem recebida aqui. Inclusive, né, foi começado a partir de 2017, ser difundido pelo SUS. Aqui é a minha linhagem, trouxe um pouquinho para vocês conhecerem. É como se fosse a minha árvore genealógica no reiki. Iniciou-se, né, por Mikao, Sugiro, Ohio Takata, Bárbara Weber-Rey, Maria Ottoli, Kate Hudson, a Claudette França, que iniciou a Rosa Ribeiro, que iniciou a minha mestra, Inês Thelma Citério, que iniciou eu e o Aguinaldo, e aqui, né, são os meus alunos e os... E eu também estou aí. O doutor Ricardo está aqui, nesse lugar aqui. A gente reconhecer essa linhagem é muito importante, porque hoje em dia, né, depois da pandemia, eu sempre falo que a pandemia, ela deu uma pirateada no reiki, porque foi aparecendo todo que tipo de reiki, todo mundo iniciando. Então, assim, a gente reconhecer isso que é muito importante, para saber de onde que vem a nossa linhagem, para saber, né, qual é a força, qual é a potência disso daqui. Ah, Patrícia, existe o reiki online, né, a iniciação à distância? Existe, desde que seja feita adequadamente, corretamente. Tá, gente? Isso é muito sério, porque da mesma forma que eu posso te iniciar e trazer uma transformação para a sua vida, se eu fizer algo errado nesse processo, eu também posso trazer uma destruição. Então, é sempre bom a gente saber de onde a gente está vindo, né? E o reiki, ele é regido a partir de 5 princípios. E foi esses princípios aqui que fez com que a Ohio Takata se curasse do câncer e de todos os desequilíbrios que ela tinha. E a partir disso daqui, o Mikao começou a observar que pessoas se curavam e pessoas não se curavam. E aí ele começou a entender. Só quem seguia esses princípios é que tinha grandes resultados lá no final. Então aqui, né, ele é um método secreto que vai te convidar para a felicidade. É uma terapia espiritual que cura todos os males. E recomenda-se você repetir todos os dias de manhã e à noite, em posição gacho, que é a posição de oração. Quais são os princípios? Kyoda-kyoa, só por hoje. Okoruna, não se zangue. Shinpai Suna, não se preocupe. Kanshasiti, expresse sua gratidão. Goyohajimi, que seja aplicado em seu trabalho. Hidoni Shinetsuni, que é ser gentil como os outros. Então, só por hoje não se zangue. A raiva, ela é um veneno para nosso corpo físico, emocional, espiritual. Ela aumenta a adrenalina, descarga de cortisol, sobrecarrega o coração, o fígado, o pâncreas, contamina o nosso campo energético, o ambiente em que a gente está. Você nota, né, a diferença no momento em que você está com raiva, no momento em que você está tranquilo. Então, a raiva, ela vai destruir o corpo físico, o espírito e o emocional. O silêncio e a respiração vai ajudar vocês a dissolver toda essa energia. Só por hoje não se preocupe. Eu sempre brinco, eu falo que quem vive de amanhã é o ansioso, gente. Completamente ansioso. Por quê? Quer ter o controle. A gente não tem controle de nada na vida. Então, preocupar-se é sofrer por antecipação. Isso bloqueia o fluxo de autoconfiança na vida, bloqueia, né, o nosso propósito de vida, não permitindo, né, que coisas grandiosas cheguem até nós, porque a gente acaba se perdendo pelas migalhas do caminho. E a gente tem que entender que o presente é tudo que existe para nós nesse momento.
A gente não sabe se ao sair daqui vai acontecer alguma coisa. Então a gente tem que buscar fazer o nosso melhor no aqui, no agora, para que a gente possa, né, viver com clareza o nosso propósito. Só por hoje seja grato. Eu sempre falo que a gratidão é um alimento da alma. A pessoa que ela não é grata, ela não consegue alcançar os objetivos dela. Porque ela vai estar sempre pensando no grandioso, vai se esquecer dos pequenos passos, dos pequenos projetos que vêm sendo conquistados, para que você possa chegar lá naquilo que você almeja com grandiosidade. Então, agradecer, até mesmo por aquilo que não deu certo, faz parte do processo. Porque você está dando força para que os seus sonhos se realizem. Só por hoje seja aplicável, mestre, no seu trabalho. Não precisa nem falar muito, né, gente? Dar o melhor de si no que você faz. Esse é o segredo. Por mais que seja algo que você não goste muito, dê o seu melhor. Porque o resultado vem, a colheita acontece. Só por hoje seja gentil com os outros. Isso aqui partir muito daquele processo de você se colocar no lugar do outro. Para você saber aquilo que o outro sente, como sente, quais são os processos que aquela pessoa está lidando, está batalhando todos os dias. Então você começa a olhar a pessoa com mais empatia. Você começa, né, a gerar gentileza na sua vida. E aí acaba se tornando, né, um lucro, porque você gera gentileza e pessoas geram gentileza para com você. Os princípios na fisiologia humana. As emoções são elas vão ao nosso sistema nervoso simpático, liberando adrenalina. Isso pode causar aumento da pressão, liberação da glicose, sobrecarga hepática e pancreática, cansaço, hipoglicemia severas. Então, é possível ver, né, a partir da nossa própria fisiologia humana, como as emoções elas afetam diretamente a nossa saúde e para com o reiki a gente consegue reequilibrar todos esses processos. Então, o reiki significa energia universal. No ideograma japonês, ele vem, trazendo o significado de energia celeste, cósmica e divina, energia vital presente em todos os seres vivos. Esse símbolo ele significa chuva maravilhosa de energia vital. A cor verde, né, que normalmente é trabalhada o reiki, ela remete ao nosso cardíaco, ao nosso coração, que traz saúde, amor incondicional. Tem o bambu como símbolo, porque o bambu ele inverna, mas não quebra, ele é forte, flexível, ele é vazio por dentro, porém cheio de sabedoria. Ele mais do que uma técnica, né, o reiki ele é uma filosofia de vida, que vai nos lembrar sempre quem a gente é, qual a parte da força que gera a nossa vida diariamente. A pessoa que tem um interesse em se tornar um reiki, ela vai passar por esses níveis. Nível 1, que é o despertar, vai ativar os seus canais energéticos, vai permitir a aplicação em você. Nos outros, a gente vai acessar aí vários livros, vários históricos aí que colocam aqui no nível 1 você já pode aplicar em terceiro. Eu, Patrícia, não gosto muito, tá? Eu sempre indico para a pessoa se auto-aplicar, para ela se conhecer, para aí depois no nível 2 ela começar a aplicar nos outros. Por quê? Porque o nível 1 é um processo muito profundo. É um processo muito profundo, onde você vai estar passando por processos internos. Então, é mais legal você aplicar em si mesmo, passar pelo processo, aplicar ele mais em plantas, talvez até animais aqui ainda não seja muito legal, para falar a verdade. E aí sim, no nível 2, vai aumentar essa vibração, vai introduzir novos símbolos, vai ensinar vocês a enviar essa energia à distância. Para o nível 3, você tem uma conexão com o seu eu superior, poder realizar uma ação coletiva, multidão, cidades, planetas. E no nível 4, você se tornar mestre da técnica, onde você vai poder, né, formar novos reikianos e transmitir toda a sabedoria que você angariou nesse processo aqui para outras pessoas. Vai muito além da técnica, tá, gente? Qualquer um pode se tornar reikiano. Qualquer um. Porém, não vai ser qualquer um que vai conseguir botar em prática a terapia da forma como ela é. Então, é isso, pessoal. Gratidão.
Qualquer dúvida, estou aqui para responder. O processo que vocês podem, no caso que for reikiano, ao realizar atendimentos com o público no contexto geral, ativar a energia antes de iniciar o tratamento. Porque ali você vai estar se energizando e transmitindo a energia para aquelas pessoas que passam ali por vocês no decorrer do dia. Bom, obrigado, Patrícia, pela excelente aula. Você falou bastante coisa, assim, deu um panorama geral, né, sobre o que é o Reiki. O pessoal que estava assistindo aí a live fez uma pergunta, mas eu acho que você já até respondeu, da aplicação do Reiki à distância, da possibilidade de se aplicar o Reiki à distância e de se aplicar em criança também, né? O Reiki, a partir do nível 2, ele permite, você recebe um símbolo de Shaman Shazeshone, que é um símbolo que vai romper a barreira do tempo e do espaço. A partir desse símbolo, você pode sim aplicar o Reiki à distância. Eu tenho a minha filha de 7 aninhos, que eu iniciei ela tinha 2 meses de vida. Desde os 2 meses ela é reikiana e hoje em dia ela aplica o Reiki. Ela é autista, super comunicativa e assim, esses dias mesmo a cachorrinha dela estava doente, ela foi lá e ficou lá meia hora aplicando. Então assim, não tem distinção. Pode ser um recém-nascido na barriga, tem pacientes, clientes grávidas que aplicam o Reiki. Então assim, não tem limite de idade. Não tem efeitos colaterais, né? Não. E contraindicação. Vocês querem fazer alguma pergunta, gente? Qual é a idade da sua filha? Hoje ela tem 7 anos. 7 A anos gente de ama idade. desde os 2. Mais alguma questão aí? Vocês têm questões? Esse equipamento, quando é aplicado, você aplica no corpo todo, de uma forma, ou você aplica em pontos específicos? Tem os pontos específicos, mas você pode aplicar no corpo todo. Acho que vai fazer uma demonstração aqui como que funciona a aplicação, né? Em média, quanto tempo que demora para fazer essa aplicação, Patrícia? Um mínimo de 40 minutos. No mínimo de 40 minutos, exatamente. Então, isso até acho interessante, estava até falando com a Letícia aqui, da diferença entre um passe espírita, né, ou de outros métodos de imposição de mãos e do Reiki. Existe um tempo muito maior de aplicação, de concentração. Por exemplo, nas aplicações que eu faço clinicamente, elas demoram média de 1h30. Então, mas por quê? A gente trata questões específicas. Então, demora um pouquinho mais. Sempre a gente vai olhar para a pessoa como um todo. A gente vai tratar todos os pontos energéticos do corpo. Então, a gente vai levar sempre, primeiramente, os 7 principais chakras, que é básico, sacral, plexo solar, cardíaco, laríngeo, frontal e coronário. E aí, fora esses chakras, a gente tem chakras no joelho, na parte poplítea, aqui atrás. A gente tem chakras na sola dos pés, que é o que nos conecta com a energia da mãe terra. Então, a gente vai sempre buscar trabalhar. Na parte de trás também, a gente tem alguns chakras importantes, na parte de trás a gente também trabalha. Então, a gente vai sempre iniciar da cabeça para os pés. Por quê? Porque se você for parar para pensar energeticamente e espiritualmente, se você vir de lá para cá, você pode ser que você deixe a pessoa muito, vamos falar assim, muito flutuante, vamos falar assim. Então a gente sempre da cabeça para os pés, porque a gente vai buscar aterrar a pessoa, para poder levar para aquilo que não é dela, você transmutar. Então sempre vai iniciar no chakra da coroa, uma mão na nuca, uma mão aqui, aí normalmente 5 minutos nessa posição. Aí a gente vem, mais 5 minutos aqui, 5 minutos aqui, 5 minutos aqui, e assim, e vai se permitindo sentir, sabe? Sente mesmo. Enquanto você está aí, impondo as mãos, está pensando em alguma coisa? Estou focado 100% no cliente. Por quê? Porque aqui é o momento de eu sentir o que ele está sentindo. De eu trazer as percepções que o campo dele está me mostrando. Tem nossa, eu estou aqui, ó, no nariz. Mas aí ele veio para energizar, vamos supor, essa região aqui. Aí eu venho para cá. Entendeu? E até esse silêncio? Bom?
música muitas Pode vezes. tocar uma musiquinha no fundo. Essa música ela tem um tempo mais ou menos, né? Existem músicas de reiki que tocam um sino para você ter uma ideia de que hora que você tem que mudar de chakra. Tem música, é o seguinte, tá vendo? Pergunta dela que se vai A música pensando em alguma 3 coisa. minutos o sino. Quando você começa a iniciar a aplicação do Reiki, você mentaliza, né? Você abre o seu canal reikiano, mentalizando toda essa energia divina, né? Que ela vai estar passando por você e sendo canalizada na pessoa. O pensamento é esse. Mas aí depois que você já iniciou, você se mantém em ligação com uma pessoa que está sendo transmitida, né? O Reiki, para poder sentir o que ela precisa e dessa forma ir atendendo isso. Normalmente é uma musiquinha assim. Música leve, tipo de meditação. O ambiente é meio luz. Eu gosto muito de trabalhar com a terapia junto, aí eu coloco ali a cromoterapia, que eu trabalho também. Então aí vai aplicando, aí vai no chakra cardíaco, plexo solar, sacral, básico, aí vem os joelhos. Eu não gosto muito de colocar nos joelhos, gente, sabe? Eu brinco lá para carregar os joelhos do exterior. Então assim, sempre que a mãe mais elevada e as solas dos pés. Existe uma sequência, mas e quando você percebe que um indivíduo tem um problema em determinado lugar? Digamos que ele tem um câncer na bexiga, aí você Fica mais tempo aqui. se fica mais tempo nesse lugar. Aí aqui vai ficar um pouco mais tempo, Perfeito. sabe? Porque a gente sempre trabalha assim, olhando por um lado holístico, por um lado energético. A bexiga está localizada na região sacral e região básica, que são os dois primeiros chakras. Que é remete a tudo que é básico na vida, que é dinheiro, profissão, família e a energia sexual, energia da vida. Então a gente sempre trabalha voltado nesse tipo de energia, né? Para entender se houver algum desequilíbrio nessas áreas, que esse desequilíbrio seja tratado, seja harmonizado. E a distância para aplicar numa pessoa, como que você faz? Você imagina esses pontos no mesmo tempo que você faz presencialmente ou você faz diferente? Normalmente quando é à distância, eu tenho um bonequinho. É uma placa onde ela é plastificada. Ele tem um desenho de uma pessoa. Eu coloco ali o nome, data de nascimento, endereço. Você projeta a pessoa ali, né? A pessoa. Entendi. Aí ele acha que normalmente eu tenho uma técnica que chama técnica da redução. Aí eu imagino a pessoa ali e as minhas mãos e eu vou aplicando nela ali também. Normalmente a aplicação à distância ela costuma ser mais rápida, porém pode ser demorada também. Já aconteceu às vezes de eu fazer uma aplicação à distância e estou ali concentrada e na hora que eu vejo se passou 1 hora e meia, 2 horas. E nisso a pessoa lá do outro lado dormiu, que apagou também, Sim. foi acordar quase no outro dia. Isso que eu ia perguntar. A pessoa que está recebendo, ela está também parada e esperando. Está conectada do outro lado, também Você repete, na concentrada. hora da aplicação, veio, porque dá sono. Não sono. Tanto é que 1 hora de reiki equivale a 8 horas de sono. Então, assim, você levanta da maca já pulando, assim, pronto para poder devastar o mundo. Tipo assim, no mundo buscar para você sono. É um trabalho de grande doação, né? Porque esse período que você falou de tempo, quando você vai aplicar e ajudar alguém, você utiliza uma grande quantidade de tempo, né? Sim. Então, Tanto é que existia um paradigma, mas o reiki não se cobra. Realmente, o reiki não se cobra. A gente pode dar o nosso tempo dedicado. exato. É um tempo ali que a gente, às vezes, a sessão pode ficar 2 horas e meia. E a pessoa ela vai conversar, ela vai falar um pouco da vida dela, ela vai trazer o docente naquele momento. E vai. Pode durar ali horas e horas. E quantas sessões você, como que você imagina quantas sessões você precise fazer para um determinado problema, algum aspecto específico? Você sente quando a pessoa está melhor? Você espera ela dizer, olha, melhorei? Ou você vai fazendo indefinidamente? Eu deixo a carga da pessoa. Ou então, tipo, eu vou observando e vejo, olha, 1 ou 2 sessões no máximo. Eu não gosto de prender o paciente. 10 sessões. Não, eu não gosto. Eu deixo sempre a carga do paciente. Quantas sessões ele deseja.
coisa, gente? Tava dormindo já. Então, eu acho que se ninguém mais tem perguntas, acho que a Patrícia falou bastante coisa. O Reiki realmente acaba seduzindo a gente porque é uma técnica fantástica, maravilhosa, onde a gente canaliza a energia vital, né? A energia Ki, que também é chamada nos indianos de prana ou Chi, né? Ki ou Chi ou prana, que é diferente das outras práticas que utilizam a imposição de mãos. A Évida esteve aqui falando sobre passe espírita, é outro tipo de energia. Outra né? categoria. É outra categoria, mas uma coisa que você falou que é importante, que é que você canaliza, na verdade, quem é iniciado no Reiki, ele é iniciado para canalizar essa energia universal e que ela não retira dele a energia. Isso que é importante também, né? Porque é um erro muito comum das pessoas acharem que enquanto você está doando, você está perdendo. Você né? nunca vai sair de uma sessão de Reiki desgastada energeticamente. Pelo contrário, você vai sair muito bem. Melhor. Bem melhor que entrou. Como que foi feita a sua formação aqui? Eu me formei num espaço chamado Via Dandara, em Ribeirão Preto. Ela demorou 6 meses e meio. É presencial? Presencial. Eu ia de 15 em 15 dias para Ribeirão, passava o fim de semana lá fazendo curso. Hoje eu tenho um registro na ABRAT, que é a Associação Brasileira de Terapeutas Holísticos, onde me permite estar realizando as aplicações e buscando uma melhora. Hoje eu estou me formando como enfermeira para poder melhorar ainda mais o meu trabalho. Vocês querem fazer um curso de Reiki? Podemos pegar um grupo aí, né? Juntar um grupo e fazer, que é algo sempre excelente para todo mundo, né? Porque além de você poder aplicar no outro, você pode aplicar em você mesmo, na sua família, animais, plantas, à distância. Inclusive eu tenho uma aluna que é veterinária holística, eu já sei o nome, denomina veterinária holística. Ela tem uma clínica em Sertãozinho, onde ela atende os animais com aromaterapia e Reiki. Tem ótimos resultados. E para o planeta Terra, né? A gente pode fazer para o próprio planeta, não precisa fazer para a pessoa. Né? Com o grupo da Adriana, onde a gente, uma vez por semana, a gente enviava Reiki para o planeta. A gente tem um grupo que a gente envia para as pessoas que mandam para o grupo, os nomes e tudo. Toda terça-feira a gente tem um grupo que a gente formou e é emanado para essas pessoas aí que enviam os nomes lá. Toda semana tem centenas de nomes. E é assim, gente, maravilhoso. Tem estudos científicos, tem até um estudo que ele se assemelha ao estudo do... Nossa, fugiu o nome. Masaru Emoto. Masaru Emoto da água, né? Da água, isso. Ele se assemelha a esse, só que ele é feito com plantas a partir do Reiki. Onde eles colocam 2 plantas, uma eles aplicam o Reiki diariamente, a outra, na verdade eles colocam 3, a outra deixa lá, só vai lá e joga água, e a outra é de palavras negativas, palavras ruins. A planta que recebe Reiki diariamente, ela é exuberante, ela fica linda. A outra fica meia boca, já a que recebe as palavras negativas, ela morre, ela apodrece. Então assim, é uma energia de cura. Perfeito. Então, muito obrigado, Patrícia, novamente. E agradeço a você ter aceito o convite. É excelente a aula que você deu para a gente. Gratidão, eu que agradeço a todos vocês. Não, também, muito obrigado. Também nosso professor aí.